Tata Martino foi oferecido ao Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quais as chances de o ex-técnico da seleção argentina, do Barcelona e da seleção mexicana de fechar com o Timão. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras com o recorde obtido durante o último sábado, números impressionantes. E no São Paulo, informação de bastidor importante, preciso te falar sobre pedido de demissão no Flamengo, as últimas do mercado, bastidores, name rights na Fonte Nova envolvendo o Bahia, além de muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando no seu time do coração. Para não perder nada, é só apertar o botão vermelho de inscreva-se, ativar as notificações e se curtir também, compartilhe e deixe like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela jogos legais dessa segunda-feira com os meus palpites. Na Premier League tem Leicester e Everton, vou de Leicester. Já no Campeonato Espanhol, Mallorca e Atlético Bilbao, vou de Atlético. Tem ainda Sevilha e Girona, vou de Sevilha. Para completar, Campeonato Brasileiro à noite com Vasco e Bahia. Vitória do Vasco, para mim, é o resultado mais pertinente. Você que manja de futebol e é bom de palpite, tem que pegar agora mesmo o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça do código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Vem se divertir comigo na 1xBet. Bora pro giro de notícias, bastante informação legal. Começando com o Corinthians, que vai precisar pedir autorização para a Conmebol para que o Danilo possa se sentar no banco de reservas nessa terça-feira para o confronto contra o Independente Del Valle, caso o Corinthians não consiga um técnico até lá. Daqui a pouco eu vou te dar mais detalhes e informações sobre a busca alvinegra. A questão do Danilo é que ele não tem a licença Pro da CBF. Bora falar sobre Mano Menezes. O técnico do Inter admitiu, depois da vitória contra o Goiás, que foi procurado pelo Corinthians, mas que não poderia, em hipótese alguma, deixar o Colorado nesse momento. A única chance dele se transferir para o Corinthians seria em caso de demissão. Com a vitória do Goiás contra o Goiás, essa chance deixou de existir. Já Jorge Sampaoli foi perguntado por que não escalou Everton Ribeiro quando soube que o Gerson não teria condição de jogar. Gerson no aquecimento, no confronto contra o Botafogo, acabou sentindo. E a explicação do Sampaoli depois da partida é que o Everton Ribeiro também não aguentaria 90 minutos por causa de desconforto muscular. Quero te falar agora sobre briga envolvendo torcedores de Flamengo e Botafogo. Essa briga aconteceu nesse domingo, antes do clássico, na cidade de São Gonçalo. Uma vítima, inclusive, foi encaminhada para o hospital baleada e não foi revelado seu estado de saúde. Quero falar também sobre a Portuguesa, que anunciou seu segundo reforço para a Copa Paulista, depois de Eduardo Diniz, que é lateral esquerdo. A Portuguesa contratou Krigor, que já foi atacante do Red Bull Bragantino e também da Inter de Limeira. O Krigor assinou com a Luz até dezembro de 2024. Para fechar o giro de notícias, contar que não é só a torcida do Atlético Paranaense que anda brava com o Paulo Turra e o esquema defensivo do técnico. Os próprios jogadores procuraram o Turra pedindo uma formação mais ofensiva e a tendência é que o próximo jogo do Furacão na Libertadores tenha Terans, Vitor Bueno, Vitor Roque e Pablo, 4 atacantes ou 4 meias atacantes, todos juntos. A saideira do giro de notícias é internacional. Haaland é de longe o maior artilheiro do futebol europeu nessa temporada, o cara já tem 50 gols, contra 35 de Mbappé, que é o vice-artilheiro. Terceiro lugar de Ener Valencia, que vai se mudar em breve para o Internacional. Ener Valencia que vive fase bem legal. Lewandowski, Rashford e Furiashi, vamos tentar de novo. Furiashi, 29 gols para cada um desses três. O primeiro brasileiro nessa lista é o Malcom com 25 gols marcados. Bora falar agora sobre os naming rights da Arena Fonte Nova. O estádio que tem sido usado pelo Bahia há bastante tempo. Não sei se você sabe, mas o contrato de concessão dos name rights com a Itaipava terminou. E a empresa que comanda a Itaipava, o Grupo Petrópolis, já anunciou que não há condição financeira de fazer um novo aporte. Crise financeira, dificuldade, menos vendas, enfim, o Grupo Petrópolis já anunciou sua retirada de campo. Tendência é que os produtos continuem sendo vendidos, mas a Fonte Nova vai passar a ter um novo nome. E aí que entra a informação do jornalista Matheus Barbaço, que cobre o Bahia há bastante tempo. Ele trouxe a notícia de que já é uma negociação bastante avançada para que a Fonte Nova passe a ter um outro name right, que nada tem a ver com o Grupo City. Em algum momento especulou-se a possibilidade de o Grupo City estar adquirindo o nome da Fonte Nova, seria um pacotão envolvendo o estádio e também o Bahia, mas de acordo com o Barbaço não houve acordo. Mas também nada que cause prejuízo ou interferência, o Bahia vai continuar jogando na Arena Fonte Nova, independentemente de quem adquirir o nome do estádio. Assim que tiver qualquer novidade, prometo voltar para contar para vocês, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras, que bateu um recorde importante nesse sábado na vitória por 2-1 contra o Corinthians.
O maior público do estádio passou a ser justamente desse jogo, 41.457 torcedores, ultrapassando a final. O público da final do Campeonato Paulista, quando o Palmeiras venceu o Água Santa, e foi assistido por 41.444 pessoas. O terceiro maior público é de 2022, na vitória contra o São Paulo na Copa do Brasil, na oportunidade 41.361 torcedores. Não sei se você reparou, mas dos três maiores públicos, dois apenas com torcedores do Palmeiras, diante de Corinthians e São Paulo. A exceção foi o jogo com Água Santa. Quando você não recebe visitantes, você não precisa deixar espaços para dividir as torcidas, o que ajuda a explicar os bons públicos. Mas o principal vem agora. Além do recorde de público sendo quebrado jogo após jogo, queria chamar atenção para uma estatística super importante. O Palmeiras acumula 19 vitórias e 6 empates. A última derrota foi no longínquo julho de 2022. O time do Abel Ferreira, inclusive, tenta ultrapassar a maior série invicta no Allianz, que é de 28 partidas com 21 vitórias e 7 empates. Quero a sua opinião sobre o Palmeiras, versão 2023. Use o espaço para comentários para opinar, beleza? Bora falar sobre demissão no Flamengo. O rubro-negro está perdendo Henrique Américo. Não conhece? Ele era um analista de desempenho do Flamengo que decidiu trocar o rubro-negro pelo Curitiba com uma justificativa importante. Ele deixa de ser auxiliar técnico para atuar como ele deixa de ser analista de desempenho para atuar como auxiliar técnico do Curitiba. Ele vai trabalhar ao lado do Antônio Carlos Zago, novo comandante do Coxa. Então, uma mudança importante de cargo. O Flamengo, inclusive, já buscou um substituto para o Henrique Américo. Trata-se de Vitor Saad. Ele era analista de desempenho do Santos, aceitou a proposta do Flamengo e se muda ainda nessa semana para o novo cargo. Indicação de Jorge Sampaoli. O Sampaoli trabalhou com o Vitor Saad no próprio Santos e entende nesse profissional um cara capaz de ajudar na busca por reforços, na análise de desempenho dos adversários, enfim, uma série de coisas importantes que esse papel tem. Quero falar agora sobre o Botafogo, que voltou a ocupar a liderança do Campeonato Brasileiro após quase 10 anos. Vitória por 3-2 contra o Flamengo nesse domingo no Maracanã. Bom jogo, vitória importante, com autoridade de um time que vem construindo uma invencibilidade interessante. O Botafogo chegou a 7 vitórias seguidas, incluindo todas as competições. São 12 jogos sem perder. Nesse período, 10 vitórias e 2 empates, e é o time da Série A do Brasileiro há mais tempo sem perder. A última derrota em 8 de março para a Portuguesa do Rio de Janeiro no Campeonato Estadual. Por que essa liderança é tão comemorada pelo torcedor do Botafogo? Porque desde 2013 que o botafoguense não tinha o gostinho de ocupar a liderança do Campeonato Nacional. Na oportunidade, o Botafogo foi líder na 15ª rodada do Brasileirão de 2013, o time do Oswaldo de Oliveira foi vencer justamente a minha Portuguesa 3-1 no Canindé em 18 de agosto. Na época em que a Luz ainda jogava a Série A do Brasileiro, eu era feliz e não sabia. Já o Botafogo versão 2023 vem de 3 vitórias em 3 jogos, é o único com 100% de aproveitamento. Vitória contra o São Paulo na estreia 2-1, vitória contra o Bahia 2-1 fora de casa e vitória contra o Flamengo por 3-2. O time tem crescido bastante e deixado excelente impressão, especialmente para os torcedores do Botafogo, depois de momentos de crise. Só para lembrar, o Botafogo havia ficado de fora da semifinal do Campeonato Carioca, o que quase custou a demissão do técnico Luiz Castro. Bora falar agora sobre Thiago Mendes no São Paulo. Que história é essa de que o volante de 31 anos de idade, que quase foi parar no Flamengo na temporada passada, pode virar reforço tricolor? Pois bem, essa especulação começou por conta de torcedores que foram perguntar para o Thiago se ele não poderia pintar no São Paulo. E a resposta do jogador foi a seguinte, abre aspas: no dia que eu tiver uma proposta do nosso presidente, 3 pontinhos, mas estou acompanhando mesmo de longe. O Thiago quis ser simpático, não fechou as portas e jogou a responsabilidade em tom de brincadeira para o presidente Júlio Casares. Muitos torcedores do São Paulo imaginaram que é uma questão de chegar lá e apresentar a proposta e fechar com o jogador. Não é esse o caso. Thiago Mendes teve uma oferta de 6 milhões de euros em julho do ano passado para jogar no Flamengo. O Flamengo ia pagar esses 6 milhões de euros ao Lyon e ainda ia pagar salários acima de R$1 milhão ao Thiago Mendes. O Thiago fez força para ser negociado, mas o Lyon não quis, em hipótese alguma, liberá-lo. Inclusive estendeu o contrato até junho de 2025, tornando o negócio, se já era difícil no ano passado, ainda mais complicado para essa temporada. Esqueçam, não há a mínima chance de o Thiago Mendes virar reforço do São Paulo, especialmente porque o São Paulo passa por todas as dificuldades financeiras. Não há grana para grandes investimentos. Podem chegar reforços na metade do ano? Podem, mas serão reforços de qualidade duvidosa, de nível discutível, porque o São Paulo hoje não pode fazer grandes aquisições. Chegaram a perguntar toda hora, por exemplo, sobre Everton Ribeiro. Não vai ser contratado.
O meia do Flamengo tem vínculo até dezembro, ganha na casa de R$ 1.200.000 por mês. Se pro ano que vem o Flamengo não quiser ficar com o jogador, o São Paulo pode ter alguma esperança. Para julho, chance nenhuma. Só para completar sobre o Thiago Mendes, contei para vocês sobre a extensão do contrato. Na atual temporada ele tem 30 partidas, dessas 30, 24 na condição de titular, um gol e uma assistência, beleza? Bora falar agora sobre Tata Martino, informação exclusiva. Cheguei a dar detalhes, contei de forma mais rápida na live desse domingo, no programa do Nicola. Agora quero explicar em detalhes toda essa história, como é que se deu a apuração, inclusive depois que eu citei o Tata Martino como técnico sugerido ao Corinthians, ele virou trending topics. Vamos lá explicar direitinho essa história. Ontem eu estava conversando com uma fonte minha e a pessoa falou: Nicola, Tata Martino foi oferecido ao Corinthians. Falei: como é que é? Sim, o Tata Martino foi oferecido ao Corinthians e demonstrou a intenção de treinar o Timão. Para quem não associou o nome à pessoa, o Tata já foi técnico da seleção argentina, da seleção mexicana na última Copa do Mundo, do Barcelona, já teve no Atlanta United dos Estados Unidos, enfim, tem um currículo bastante interessante. Na última Copa do Mundo, inclusive, tinha um salário de algo na casa de R$ 1.300.000. Por mês, obviamente. Né? Ele deixou a seleção no fim da Copa do Mundo, chegou a ser especulado pro Boca Juniors no mês de março, mas optou por não ir pro Boca. Ele entendeu que o Boca vive um momento muito bagunçado e acabou descartando. Fui confirmar essa informação sobre a sugestão do Tata com uma pessoa que tem proximidade com o Tata Martino. Essa pessoa assegurou que o nome foi oferecido, que o Tata Martino quer treinar o Corinthians e que agora aguarda-se uma proposta, uma resposta do Corinthians sobre a sugestão. O que eu fiz? Vamos ouvir o outro lado, vamos falar com uma pessoa do Corinthians. E a conversa com esse dirigente corintiano aconteceu às 7h40 da manhã dessa segunda-feira, em pleno dia do trabalho. Sim, estávamos entrevistando a pessoa. E aí é legal contar uma série de coisas. Primeiro, sobre nomes sugeridos. Olha o que esse dirigente do Corinthians me respondeu sobre isso. Abre aspas. Nesses últimos dias só não nos trouxeram o nome do Guardiola, fecha aspas. Então, quando eu perguntei, o Tata foi sugerido para vocês? A pessoa respondeu dessa maneira, dando a entender que sim, que de fato o Tata Martino foi oferecido, assim como também o Diego Alonso, que é técnico que comandou a seleção uruguaia na última Copa do Mundo, enfim, uma infinidade de técnicos, brasileiros, estrangeiros. O problema, ou um dos problemas vem agora. De acordo com essa fonte corintiana, muitas vezes esses técnicos são oferecidos por intermediários, ou seja, não pelos representantes legais dele. Então é alguém que é empresário, mas não tem relação direta com o treinador e sugere o nome. Se o Corinthians diz que sim, aí sim ele vai tentar fazer a ponte com o treinador. E essa fonte minha corintiana estava lembrando que teve um treinador específico que ela não quis dizer o nome, que foi sugerida por 5 empresários diferentes, só para vocês entenderem. Então o Corinthians olha com alguma desconfiança para toda essa chuva de sugestões, especialmente de técnicos estrangeiros. O que eu fiz? Perguntei para essa pessoa, beleza. Mas levando em consideração que o Tata quer treinar o Corinthians, ele é um nome interessante? E mais, vocês querem técnico estrangeiro? Tirem as próprias conclusões a partir dessa resposta, abre aspas. Um treinador estrangeiro hoje quer estabilidade contratual e vem com uma mentalidade de jogo que precisa de tempo para ser inserida no treinamento. E tempo nenhum deles terá por causa do nosso calendário. O mês de maio começará efetivamente amanhã e com muitos jogos, fecha aspas. A impressão que eu tive dessa declaração é de que o Corinthians não está disposto a contratar um estrangeiro por entender que esse cara vai demandar muito tempo para conhecer o elenco, para se adaptar, para colocar suas iniciativas, e o Corinthians não tem esse tempo todo, até porque no mês de maio tem decisão atrás de decisão, a começar nessa terça-feira, jogo contra o Independente Del Valle na Neoquímica Arena. Então, Tata Martino, Diego Alonso, Jorge Jesus e todos os outros me parecem descartados. Importante, ontem surgiu a informação, muita gente me perguntando se o Tite pode ser contratado, que o André Sanches teria entrado no circuito para que o Tite pudesse fechar com o Timão e o Tite teria balançado. Essa fonte assegurou que não existe nenhuma chance de o Tite comandar o Corinthians. Também conversei com o André Sanches e o André falou que não conversou com o Tite, isso é mentira. Então descartemos Tite e Mano Menezes. Para completar, perguntei para minha fonte, e aí, você tem expectativa de contratar um técnico hoje, segunda-feira? No domingo, quando eu perguntei pela manhã, a pessoa disse, muito difícil. Já para essa segunda-feira a resposta foi, abre aspas, agora não vejo possibilidade, mas ao longo do dia pode ser que esquente algo, fecha aspas. A pergunta é qual técnico é esse que pode estar perto do Corinthians e que não vai causar uma repercussão extremamente negativa. Roger Machado e Luxemburgo não foram bem avaliados por membros da torcida, por gente no próprio clube, enfim, o Corinthians está com um enorme abacaxi para descascar.
Assim que tiver qualquer novidade, volto para contar para vocês. Combinado? Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta assim que tiver qualquer coisa. Abraço, tchau!